Laudo de vistoria é um documento formalizado por um vistoriador de imóvel, tá? E neste caso ele se aplica muito, tem muito a ver, principalmente com a relação de locação de um imóvel. Na venda também é utilizado principalmente pelas construtoras, né? Quando acaba de fazer os seus empreendimentos, né? E ocorre a venda, quando ela vai te entregar a chave, você é chamado para fazer o quê? A vistoria do imóvel. Você tem aquele momento ali para identificar as anomalias, né, que pode estar danificado no seu imóvel. Esse momento é crucial. Quando se fala na locação de um imóvel, tá, o sentido também é o mesmo. Haverá uma devolução do bem. E como constatar lá na frente, vamos botar que seja um contrato de 30 meses, como constatar lá em 30 meses depois uma forma, uma característica, uma condição que o imóvel estava 30 meses atrás? Através do laudo de vistoria, tá certo? Eu vou mostrar a você agora um laudo de vistoria, né, que eu também sou vistoriador de imóveis, que eu faço para você poder só entender, tá? A estrutura de um laudo de vistoria de imóvel, tá bom? Aqui, ó, esse é um laudo de vistoria, tá? O laudo de vistoria, conforme eu disse, né, ele tem o objetivo de fazer constar de um modo formal a característica inicial ou final de um imóvel, né? Podendo também ser utilizado uma característica para fazer constar uma característica atual, ou seja, agora, tá? Do momento. Então, ou seja, você que alugou o imóvel e, por exemplo, estava com um piso de ardósia e você, no decorrer desse imóvel alugado, seu inquilino perguntou se tinha condições de trocar o piso de ardósia para piso cerâmico, né? Mas ele já estava lá. Quando ele entrou, ele fez este laudo de entrada. E nesse laudo de entrada constou que o piso era o quê? Ardósia. Então, você fechou um combinado, trocou o piso para piso cerâmico. O que precisa ser feito? O laudo de constatação do serviço pronto para mudar este item do piso, que está no primeiro laudo de entrada, que agora o piso é cerâmico, por exemplo. E o que vai constar isso em documento devidamente formalizado? O termo de vistoria, neste caso de constatação, ou seja, o vistoriador vai lá e vai constatar que no piso, né, não se encontra mais o piso de ardósia, e sim cerâmico, ok? Faz-se o laudo e ambas as partes assinam, tanto o locador quanto o locatário. Pronto, esse item do piso torna-se substituído em relação ao primeiro laudo emitido, que foi o laudo de entrada. Quando houver o laudo de saída, vai ser feito este mesmo, né, novamente um outro laudo, né, um termo de vistoria de saída, para constatar que aquele piso, da data que ele foi instalado até a data que o imóvel foi desocupado, não houve nenhuma patologia, não houve nenhuma anomalia causada pelo inquilino que ali estava residindo. Entendeu direitinho? Mas, corretor, por que você está explicando isso sobre laudo de vistoria? Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Calma. Mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Muitos problemas vão parar na justiça. Tu já deve ter ouvido falar que alugar imóvel é dor de cabeça, o inquilino destrói o imóvel, né? Pois é. Saiba você que um laudo de vistoria pode te dar embasamento para que você cobre por vias judiciais uma ação de obrigação de fazer contra o inquilino que depreciou o seu imóvel, que estragou o seu imóvel. Porque se você tem um laudo de vistoria de entrada, onde as características e as condições foram assinadas por ambas as partes, né, em comum acordo, dando a ciência que o imóvel estava naquela condição, por que ele não foi devolvido naquela condição? É o embasamento que precisa
para uma obrigação de fazer. Quando não ocorre esse procedimento da forma correta como precisa ser feita, pode se tornar um processo mais oneroso, porque o juiz vai precisar de provas robustas de que o imóvel estava naquela condição para poder executar, né, a pessoa que está sendo cobrada aquela reparação. Então, nesse caso, o juiz pode determinar um perito judicial que vai ficar mais caro, as custas, né, judiciais, para você que está pleiteando a reparação do teu bem. Então, um simples laudo de vistoria pode resolver muita coisa e evitar muito conflito judicial e, principalmente, com certeza, gerar economia para o teu bolso. Bem, e para o inquilino, qual é a benéfica do laudo de vistoria de entrada? Da mesma forma que este documento tem a finalidade de assegurar as condições de um imóvel ao qual foi entregue ao inquilino, por via de mão dupla, assegura também ao inquilino as condições, as características que o imóvel foi entregue a ele para ele morar. Vou botar aqui um exemplo prático e real. Em um certo imóvel que eu aluguei, né, que eu fui o intermediador, aconteceu de alugar o imóvel. O imóvel, quando foi vistoriado, estava um lustre. De última hora, antes do inquilino pegar a chave, né, a parte locadora, o proprietário, solicitou que fosse retirado o lustre e colocou um bojo. O que aconteceu? Lancei lá no laudo de vistoria que foi lançado um bojo, estava lá só um plafonier. O contrato passou vários tempos, já até acabou já esse contrato, e quando o inquilino foi devolver, né, veio uma contestação do proprietário informando que naquele local havia um lustre, e por sinal o lustre não era tão barato. Então, eu pude comprovar para o proprietário, não. O senhor lembra que de última hora o senhor removeu? Não, não removi. Removi não removi. Removeu, eu provo, tá aqui, ó. Eu tirei a foto, estava constando um plafonier quando foi entregue para o inquilino. Então, da mesma forma, o inquilino está devolvendo com plafonier. Vocês estão me entendendo? Às vezes é um detalhe que gera um grande problema. E esses detalhes pode ser minimizado e muito através de um laudo de vistoria. Então, você inquilino, você proprietário, zelem pela elaboração deste documento que é de grande serventia e segurança para ambas as partes. O termo de vistoria de entrada, não existe uma regulamentação em lei de qual o profissional regulamentado para tal prática. Isso significa dizer que você que está alugando o teu imóvel, você pode fazer o teu laudo de vistoria, tá? Ele torna-se prova cabal, né, prova robusta, a partir do momento que ambas as partes, né, envolvidas com essa negociação, a exemplo da locação, assinam, ou seja, proprietário e inquilino. Claro que talvez você não consiga fazer um laudo de vistoria pela falta da prática. Neste caso, existem empresas no mercado que fazem exatamente essa prestação de serviço, tá certo? Olha, cuida do teu patrimônio, hein? Tá certo? Lembre-se de quanto você suou para poder conquistar esse teu teto tão lindo, tão bonito, e que hoje está servindo para você como fonte de renda, tá? Beijo no coração. Essa foi a dica do corretor e o compartilhar de conhecimento para mim é uma satisfação imensa. Gostou desse vídeo? Foi bom para você? Dá o teu like aí, vai, compartilha. E se você ainda não me segue, não deixe de me seguir. Beijo! Jesus abençoe sempre sua vida, sua família e todos os seus projetos. Gratidão.